Eus queria amor, no se mexa. Sussurrou o velho empresrio com os olhos marejados diante da moa que limpava o chu da sua manso em São Paulo. Por um instante o tempo parou. O som da chuva lhe fora parecia chorar junto com ele. Renato Duarte, 72 anos vivo, Milhão Rio, dono de tudo menos de paz. Vivia cercado de luxo, mas dormia abraado pela sólido. O dia em que Clara apareceu. Ela chegou quieta, humilde, vinda do interior. Limpava, cozinhava e quase não falava. Mas cada gesto seu parecia devolver cores e paredes frias daquela casa. Renato comeou a esperar o barulho do balde dela nos corredores, o cheiro de sabo no ar. Era o som da vida voltando devagar. Naquela noite chuvosa ele não aguentou. Chorou diante dela como um menino. Eu preciso de amor, disse com a voz quebrada. Ela ficou ínvel de medo, mas de compaixo. No dia seguinte, o quarto de Clara estava vazio. O uniforme dobrado na cadeira, o perfume de lavanda no ar. Renato rodou a manso inteira chamando seu nome, mas o eco respondeu. Meses depois encontrou uma carta. Eu precisei ir embora para te proteger, mas rezo todos os dias por você. Ele pegou o carro, viajou a tu interior e a encontrou ajudando crianas numa igreja simples. Quando os olhos dele se cruzaram, o mundo se calou. Eu te achei Clara, no seu Renato. Foi o amor que achou a gente. E ali naquele abral, ele descobriu o verdadeiro luxo ser amado em silêncio. O amanhecer seguinte parecia diferente. A manso, antes repleta de ecos e silêncios, agora guardava uma ausência que doa mais do que qualquer sólido que Renato Zorra conhecera. O uniforme branco ainda estava dobrado sobre a cadeira, e o cheiro de sabo e lavanda parecia zombar dele a cada passo. Durante dias, Renato esperou que Clara voltasse. Mandou o motorista à rodoviária, perguntou aos vizinhos, ofereceu recompensa. Mas ninguém sabia de nada. Ela foi embora, senhor, dizia a governanta com pena. Essas moas simples não se misturam com gente rica. Mas Renato sabia que nu era orgulho, era amor. O tipo de amor que protege, que se afasta para nos destruir. E essa certeza se tornava tudo mais cruel. O tempo passou e os dias se tornaram todos iguais. O relógio da sala batia alto demais, as janelas pareciam maiores e mais frias. Ele parou de tocar piano, parou de conversar, parou de se olhar no espelho. Às vezes fechava os olhos e via Clara servindo o café, sorrindo sem dizer nada. Era esse sorriso que o mantinha vivo. Até que uma mãe, o mordomo, entrou apressado com um envelope amarelado. Chegou para o senhor sem remetente. Renato reconheceu a caligrafia no mesmo instante, firme, redonda, simples. Seu Renato, me desculpe por ter ido embora sem avisar. Fiz o que achei certo. Estou bem trabalhando num abrigo de crianas aqui em Pindamonhangaba. Rezo todas as noites para que o senhor encontre paz. Clara. As mãos dele tremiam. Era como se o coral tivesse voltado a bater depois de meses dormindo. No mesmo dia, mandou preparar o carro. Eu vou até ela, disse, ignorando o olhar preocupado do médico. O senhor não tem sade para isso? Alertou o mordomo. Renato apenas respondeu. Eu perdi tudo que me fazia viver. Agora não tenho mais o que temer. A viagem foi longa. A estrada cortava montanhas e lembranas. Quando o sol começou a cair, ele viu uma igrejinha branca no alto de uma colina. E estava ela de avental simples ajudando crianas a atravessar a rua. Renato desceu do carro devagar. O vento soprava leve e Clara levantou o rosto. Quando os olhos dele se encontraram, nenhum dos dois conseguiu falar. Ele abriu um sorriso cansado. Eu te achei. Ela se aproximou com elegrimas nos olhos. Eu nunca fui embora de verdade, seu Renato. Eles se abraçaram em silêncio. O mundo pareceu parar. E pela primeira vez em muito tempo, Renato sentiu o coral bater em paz. Amanso ficou para Terres. Mas naquele abral, ele entendeu que a vida é rica quando a alma encontra um lugar para descansar. E o dele finalmente havia encontrado. O tempo passou devagar naquele pequeno vilarejo do interior. Renato e Clara viviam em uma casinha simples de janelas azuis e jardim florido, onde o sol entrava sem pedir licença. Longe dos muros altos da Manso,
Ele finalmente respirava em paz. As mães comearam a ter cheiro de café fresco e poa na chapa. Clara cantava enquanto cozinhava e Renato, sentado na varanda, sorria como um homem que tinha reencontrado o perfil coral. Sabe, Clara, disse ele certa vez, observando o horizonte dourado, eu passei a vida juntando dinheiro para me sentir seguro. E se encontrei descanso quando perdi tudo. Ela riu baixinho, secando as mãos no avental. O senhor não perdeu nada, seu Renato. S trocou o barulho por ciúncio e o luxo por amor. Os dias foram virando meses e a sade de Renato começou a fraquejar. O corpo joato não obedecia como antes, mas o olhar permanecia vivo, cheio de ternura. Clara cuidava dele com uma paciência que parecia vinda do cu. Dava o rendio na hora certa, ajeitava o travesseiro e lia em voz alta os trechos da Bíblia que ele mais gostava. Às vezes ele adormecia, ouvindo sua voz doce e serena, e sonhava que o tempo parava ali. Numa noite de vento frio, ele pediu que ela se sentasse ao seu lado. As velas tremiam, lanando sombras danantes na parede. Clara, disse ele com a voz fraca, promete para mim que vai continuar vivendo quando eu não estiver mais aqui. Ela tentou sorrir, mas as lágrimas caram antes. Não fala assim, seu Renato. Ele apertou a mudela com o pouco de fora que restava. Vó que me deu o que dinheiro nenhum podia comprar, uma vida de verdade. Agora sua vez de viver. Na madrugada, o silêncio tomou conta da casa. Clara acordou com o barulho leve do vento e percebeu que ele não respirava. Chorou em silêncio, segurando a mudele até o sol nascer. Dias depois, ela o enterrou sob uma árvore no alto de um campo ensolarado. Deixou junto do corpo uma carta que ele mesmo havia escrito. O amor que me salvou não morre, ele se muda de lugar. Clara olhou o cu e sorriu mesmo com os olhos marejados, porque no fundo sabia que Renato não tinha partido. Ele apenas tinha virado brisa, uma brisa leve que toda mãe vinha lhe dizer baixinho. Não se mexa, o amor ainda está aqui. Os dias seguintes foram de silêncio. Clara continuava na pequena casa cercada pelo cheiro das flores que ele mesmo havia plantado. Cada canto guardava a lembrana de Renato, a caneca de café esquecida na mesa, o livro aberto na elitima pegina, o casaco pendurado atrás da porta. Às vezes ela falava sozinha, como se ele ainda estivesse ali. Hoje o sol nasceu bonito. Viu seu Renato, dizia, colocando gua nas plantas. Igual o senhor gostava. Mas o vazio era imenso. Noite, ela acendia uma vela ao lado da janela e ouvia o vento soprar, jurando reconhecer a voz dele sussurrando. Não se mexa, o amor ainda está aqui. A saudade doa, mas também aquecia. Era como se o coral dela tivesse aprendido a conviver com a ausência. Mesmo sozinha, Clara sentia uma estranha paz, a certeza de que amar às vezes continuar mesmo quando o outro não pode mais. Os meses passaram e a cidade inteira conhecia a estria dos dois. A moa que cuidou do homem rico e ficou com o coral dele, diziam os vizinhos com respeito. Alguns vinham à casa pedir conselhos, outros para ouvir suas palavras mansas. Clara nunca se acostumou a ser chamada de especial, mas aprendeu que o amor verdadeiro deixa marcas que nem o tempo apaga. Certo dia, enquanto ajudava uma criana a aprender a ler no abrigo da igreja, um garotinho perguntou Dona Clara, o que amor? Ela sorriu, segurou o livrinho nas mãos pequenas dele e respondeu. Amor, meu filho, quando algum vê o seu pior e mesmo assim fica, quando a gente cuida sem querer nada em troca. Naquela noite, ao voltar para casa, Clara olhou para o cu e viu uma estrela piscando sozinha. Sorriu. Sentiu o vento leve tocar seu rosto e o coral bater calmo como se ele estivesse ali ao seu lado. Vendo seu Renato. A gente conseguiu, o amor ficou. Ela fechou os olhos e respirou fundo.
porque entendeu enfim o que ele sempre quis dizer. O amor verdadeiro não acaba. Ele muda de forma, atravessa o tempo e vira paz. E enquanto o vento passava suave entre as árvores, Clara sussurrou com a voz embargada, mas cheia de ternura, quando o coral ama de verdade, a morte no leva. Se transforma em eternidade. Os anos passaram, mas Clara nunca deixou o pequeno vilarejo. A casa que um dia foi abrigo de amor e despedida, virou refúgio de fé e gratidão. O tempo marcou seus cabelos com fios brancos, mas o olhar continuava o mesmo doce, firme e cheio de vida. Todos os dias ela caminhava ata a colina, onde Renato descansava, sob a sombra da velha árvore. Levava flores simples colhidas no jardim e ficava ali conversando com ele como se ele ainda pudesse ouvi-la. A saudade ainda mora aqui, viu, meu velho? Mas não machuca mais. Agora se lembrana boa, dizia, ajeitando o vaso com cuidado. Aos poucos o pequeno campo virou lugar de visita para os moradores da cidade. Gente que vinha pedir fora conselhos ou esses, ouvir as estrias de Clara. Ela nunca recusava ninguém. Acreditava que cada pessoa que cruzava seu caminho trazia um pedacinho da misso que Renato deixara para ela espalhar amor mesmo em meio dor. Certa tarde, um rapaz de terno chegou do nada, vindo da capital. Disse ter sido funcionário de uma das empresas que Renato deixou para Teres. Nas emus, trazia um envelope antigo. Dona Clara, encontrei isso nos arquivos da empresa. Est endereado, senhora. Clara abriu devagar. Dentro uma carta escrita por Renato, datada poucos dias antes de sua morte. Se essa carta chegar a você porque Joto cumpri meu tempo. Mas quero que saiba o dinheiro que sobrou. Agora pertence a quem mais precisa. Criei um fundo no seu nome, o Instituto Clara Duarte. Que ele leve amor e dignidade a quem a vida esqueceu como Voc levou para mim. As lágrimas desceram silenciosas. Não eram de tristeza, mas de gratidão. Renato havia transformado o amor deles em algo eterno, no nas lembranas, mas em gestos que continuariam a mudar vidas. Meses depois, o abrigo da igreja se transformou em um centro comunitrio. Crianas riam, idosos encontravam amparo, e Clara, sentada na varanda, observava tudo com o coral leve. O sol se punha quando ela sentiu o vento soprar de leve e uma voz conhecida tocar sua alma. Viu minha Clara. O amor não morre. Ele se muda de endereio. Ela sorriu, olhando para o cu alaranjado, e respondeu baixinho. Eu sei, meu amor. Eu sei. E naquele instante, a brisa pareceu abrá-la. O mundo seguiu seu curso, mas Clara e Renato continuaram juntos nas memorias, nos gestos e em cada vida que o amor deles tocou. Anos se passaram e o nome de Clara Duarte virou sínimo de Esperana. O pequeno instituto criado em homenagem a Renato cresceu mais do que ela jamais imaginou. O que começou como um abrigo simples se transformou em um centro de educal e acolhimento. Crianas aprendiam, idosos encontravam companhia e famílias inteiras recomeavam ali, tudo impulsionado por um amor que resistiu à morte. Clara Joto, com mais de 70 anos, caminhava devagar pelos corredores cumprimentando cada rosto conhecido. As pessoas a chamavam de Dona Clara do Amor, e ela sempre sorria humilde dizendo: eu plantei o que Renato me ensinou, quando o coral verdadeiro tudo floresce. Mas naquela manhã, algo a fez parar diante da janela do refeitório. Um menino magro, de olhar triste, comia sozinho no canto. Parecia ter o peso do mundo nos ombros. Clara se aproximou devagar. Como seu nome, meu filho Gabriel, respondeu baixinho, sem erguer o olhar. Ele contou que havias perdido a mim e não sabia quem era o pai. Vivia de abrigo em abrigo, sem confiança em ninguém.
Clara ouviu em silêncio, sentindo o coral apertar. Havia algo naquele menino que lembrava o olhar de Renato, o mesmo medo desfarado de indiferena, a mesma sólido que o amor podia curar. Nos meses seguintes, ela se dedicou a cuidar dele. Levava o café da mãe, o ajudava nas laies, contava estrias sobre o homem bom que um dia mudou sua vida. Gabriel começou a sorrir de novo. Aos poucos, o vazio no peito dele foi se enchendo de afeto. Um dia, sentado no banco do jardim, ele perguntou: Dona Clara, o amor morre. Ela olhou para o cu, respirou fundo e respondeu: No meu filho, o amor muda de forma. Às vezes ele vira lembrana. Outras vira fora pra gente continuar. Gabriel sorriu encostando a cabeça no ombro dela. E ali no silêncio daquela tarde, Clara entendeu o que o destino tentava lhe dizer. O amor que ela e Renato viveram não havia terminado. Ele apenas havia recomeado em outro coral. O vento soprou leve, fazendo as flores balanarem. Clara fechou os olhos, sentiu o calor do sol no rosto e pensou: o amor verdadeiro nunca vai embora. Ele apenas encontra novos lares para morar. O tempo, com sua calma silenciosa, foi levando os dias e deixando em Clara apenas a leveza de quem já fez o que precisava fazer. Gabriel cresceu, virou um jovem estudioso gentil, com aquele mesmo brilho no olhar que ela reconhecia, o mesmo brilho que um dia iluminou o rosto de Renato. Ele a acompanhava por todo canto, ajudando nas tarefas do instituto, tocando violo para as crianas, sempre atento, sempre perto. Para Clara, ele era mais que um afilhado. Era a prova viva de que o amor que ela plantou continuava florescendo. Mas o corpo joto não acompanhava o coral. As pernas cansavam FCU, a respiral falhava, e as noites eram longas demais. Mesmo assim, ela nunca reclamava. Dizia que cada dor era apenas um lembrete de que ainda estava viva. Certa tarde, enquanto o sol se escondia atrás das montanhas, Clara chamou Gabriel e lhe entregou uma pequena caixa de madeira. O que isso? Dona Clara perguntou, ele curioso. A Ístria que me trouxe até aqui, respondeu sorrindo fraco. Dentro havia uma foto amarelada de um homem sorridente de olhos bondosos. Era Renato, e junto uma carta dobrada escrita com caligrafia tremula. Gabriel Sivoques, lendo isso porque minha caminhada está chegando ao fim. Cuide do instituto como se fosse seu, e lembre-se do que sempre te disse: o amor não morre. Ele passa de moço em moço, de coral em coral. Foi assim comigo, foi assim com o seu Renato, e agora com você. Gabriel chorou sem conseguir dizer nada, abraou-a com fora e Clara o acolheu como se fosse seu prio filho. Promete que vai continuar? Perguntou com os olhos marejados. Prometo, Dona Clara. O amor não vai parar. Naquela noite ela adormeceu com um sorriso calmo, ouvindo o vento sussurrar pela janela, o mesmo vento que um dia trouxera a voz de Renato. Dias depois, a cidade inteira se reuniu para se despedir dela. O sino da igreja tocou devagar e as flores cobriam o pequeno caixo. Gabriel, firme, segurava a carta no peito, jurando cumprir cada palavra. Anos mais tarde, o Instituto Clara Duarte cresceu, ganhou novas sedes e transformou vidas. E quando algum perguntava a Gabriel o segredo de tanto amor, ele respondia sorrindo: o amor verdadeiro não morre. Ele se multiplica. E em cada riso de criana, em cada gesto de bondade. Clara e Renato continuavam vivos, eternos, invisíveis e, acima de tudo, infinitamente presentes. Os anos seguiram o seu curso e o Instituto Clara Duarte se tornou um SM bolo de amor e esperança. O que antes era uma casa simples de acolhimento, agora se espalhava por frias cidades do interior. Gabriel J. adulto,
Dirigia tudo com o mesmo coral generoso que aprendera com ela. As paredes do instituto eram cobertas de fotos antigas crianas sorrindo famílias, recomeando, e no centro de tudo um quadro de Clara e Renato, lado a lado. Às vezes Gabriel parava diante daquela imagem e ficava em ciúncio, como quem conversa com o passado. Vox conseguiram sussurrava. Eu se estou continuando o que comearam, mas o sucesso nunca tirou dele a simplicidade. Todas as manhãs, ele fazia questo de visitar a colina onde Clara e Renato descansavam. Levava flores, varria as folhas e contava as novidades como se falasse com velhos amigos. Abrimos mais uma escola, Dona Clara, e o senhor Renato continua ajudando a gente ali de cima, eu sei. Certa tarde, enquanto caminhava pelo jardim do instituto, Gabriel encontrou uma menina sentada sozinha desenhando no chão com um graveto. Tinha os mesmos olhos tristes que um dia ele teve. Oi, tudo bem? Perguntou-se abaixando ao lado dela. Mais ou menos, respondeu a menina, encolhendo os ombros. Minha me foi embora, e eu não sei se volta. O coral de Gabriel apertou. Ele sorriu, tentando disfarçar a emu. Sabe, uma mulher muito especial me ensinou que o amor nunca vai embora. Às vezes eles muda de lugar e aparece em outras pessoas. Apontou o peito, aqui dentro. A menina o olhou curiosa e pela primeira vez sorriu. Gabriel estendeu a mão. Vamos tomar um café. Posso te mostrar o lugar onde tudo começou. Enquanto os dois caminhavam, o sol começou as cipátres das montanhas, pintando o cu de laranja e dourado, a mesma cor que Clara dizia ser a cor do amor. Na varanda, o vento soprou leve, fazendo as flores balanarem. Gabriel fechou os olhos e sentiu algo familiar, uma presena doce e tranquila como um abrau invisível. Era como se Clara e Renato ainda estivessem ali, observando orgulhosos. Ele sorriu olhando para o horizonte. Eu entendi, Dona Clara, o amor não tem fim. Eles mudam de forma para continuar salvando pessoas. E naquele instante o vento respondeu em sussurros carregando o mesmo eco que atravessou Gerais. Não se mexa, o amor ainda está aqui. O tempo passou, e Gabriel jantou nu. Era mais o jovem cheio de planos. Agora era um homem de cabelos grisalhos, olhar sereno e passos calmos. Ainda assim, todos o chamavam de seu Gabriel do amor. O Instituto Clara Duarte cresceu, virou referência nacional, mas ele continuava simples andando de chinelo pelos corredores, ouvindo cada estria como se fosse a primeira. Num fim de tarde, enquanto observava as crianas brincando no petiú, sentiu um peso leve de saudade. Havia dedicado a vida inteira. Quela misso. Mas uma pergunta começou a rondar seu coral. Quem vai continuar depois de mim? Naquela mesma noite, ao fechar o escritril, encontrou a menina que conheceu anos antes Ana. Agora, com 20 anos, ela estudava pedagogia e trabalhava como voluntária no instituto. Ainda acordado, seu Gabriel perguntou ela rindo. Ah, o amor não deixa a gente descansar, minha filha, respondeu com aquele humor doce que escondia emo. Ana se aproximou e colocou sobre a mesa um caderno de capa azul. Estou escrevendo um livro sobre a estria do instituto, sobre a senhora Clara e o seu Renato, e sobre o senhor Timebin. As pessoas precisam saber que o amor muda vidas. Gabriel ficou em silêncio por um momento. O brilho nos olhos dela fez seu peito se aquecer. Era como ver uma chama antiga se acender de novo. Então você quem vai continuar, murmurou. A vida sempre encontra algum para carregar o amor adiante. Nos dias seguintes, Ana passou a acompanhá-lo em tudo visitas às escolas, reunias, tardes de conversa com as crianas. Ele ensinava, ela anotava, e sem perceber os papéis se inverteram, Gabriel começou a aprender com ela. Certo dia, durante uma palestra, Ana contou ao público o amor num sentimento passageiro, uma herana, e foi isso que Dona Clara, seu Renato, e agora seu Gabriel, me ensinaram. A plateia se emocionou. Gabriel, sentado na primeira fileira, enxugou discretamente uma lágrima. Sabia que quando o corpo cansasse, o amor no pararia ali. Alguns meses depois, numa mãe calma, ele partiu em silêncio como quem apenas mudou de endereço. Ana organizou uma homenagem simples no jardim do instituto, ao lado da árvore que ele tanto cuidava.
Enquanto o vento balanava as folhas, ela fechou os olhos e sussurrou: "Pode deixar, seu Gabriel, o amor vai continuar." E El do alto, talvez entre o cu e o vento, uma voz antiga pareceu responder: "No se mexa, o amor ainda está aqui." Os anos correram como o rio calmo, e o Instituto Clara Duarte floresceu ainda mais sob o cuidado de Ana. Agora, ela era chamada de a menina que herdou o amor. Jovem dedicada e com o mesmo brilho no olhar que um dia iluminou os rostos de Clara, Renato e Gabriel, ela seguia espalhando o legado que aprendeu nos livros, mas nas vidas que cruzaram seu caminho. O velho prédio, onde tudo comeou, aquela casinha simples de janelas azuis, ainda existia. Ana fez questo de mantê-lo como um memorial. Ali ficavam guardadas as fotos, as cartas e os objetos que contavam a estria de um amor que atravessou Gerais. Todos os dias, ela abria as janelas, deixava o vento entrar e acendia uma vela diante do retrato de Clara e Renato. "Continuem guiando a gente", sussurrava. O Instituto agora tinha projetos em várias cidades. Crianas e refs estudavam idosos, recebiam cuidados, mas encontravam abrigo. Mas Ana sabia que mais do que um centro de ajuda aquele lugar, era uma casa de corais, um espau onde o amor aprendia a renascer. Certa manhã, ao chegar para trabalhar, encontrou uma senhora sentada na calada. Rosto cansado, roupas gastas, mas um olhar doce e perdido. "A senhora está bem?" perguntou Ana, ajoelhando-se ao lado dela. "Eu queria um café e algum para conversar." Ana a levou para dentro, ofereceu pão e um sorriso. Enquanto comiam, a mulher começou a contar sua estria. Havia perdido tudo. Casa família F. Ana segurou suas mãos e disse com calma: "A senhora não perdeu tudo. Ainda tem o coral e por ele que a gente recomeia." Naquela tarde, ao ver a mulher ajudando a servir o lanche das crianas, Ana entendeu o amor nunca para de encontrar novos caminhos. Eles muda de forma, se vezes, vira abrigo e se vezes, um café quente, se vezes, um simples olhar de quem se importa. Quando o sol começou a cair, Ana caminhou até o jardim, onde havia uma placa com os nomes de Clara, Renato e Gabriel. O vento soprou leve, balanando as flores. Ela fechou os olhos e sentiu um arrepio bom, uma presença suave e familiar. "Eu sei, meus amigos", murmurou sorrindo. "O amor ainda está aqui." E naquela paz, com o coral sereno, Ana entendeu que o verdadeiro milagre da vida, no viver para sempre, amar de um jeito que o tempo nunca consiga apagar. Naquela manhã o sol nascia, preguiçoso por trás das montanhas, pintando o cu com tons de rosa e dourado. Ana abriu as janelas do instituto e deixou a luz entrar. O ar tinha cheiro de esperana. Ali fora as crianas corriam rindo e o som das gargalhadas parecia uma oral. Era mais um dia comum e, ao mesmo tempo, mais um milagre. Desde a chegada daquela senhora, meses atrás, o Instituto havia ganhado novo flego. As pessoas vinham de longe, não apenas por ajuda, mas por algo que o dinheiro nunca comprou: acolhimento. O lugar que um dia nasceu do amor entre Clara e Renato agora pulsava como um coral vivo, cheio de estrias e recomeus. Ana costumava dizer que cada pessoa que passava por ali deixava uma semente. E era verdade. O jardim nos fundos, antes simples, agora florescia em cores que pareciam sussurrar os nomes de quem Joto havia partido. Quando o vento batia, as flores balanavam como se respondessem: "Estamos aqui." Certa tarde, enquanto revisavam uns papis na sala, Ana ouviu uma batida leve porta. Era um menino de uns 10 anos, com um sorriso tímido e um caderno nas mãos. "Tia Ana, posso te mostrar uma coisa?" perguntou. No caderno ele havia desenhado 3 figuras, um homem de cabelos brancos, uma mulher de vestido e outra moa sorridente com flores ao redor. Acima escreveu em letras tortas: "O amor nunca morre." Ana sentiu os olhos se encherem de guá. "Quem são eles?" perguntou com a voz embargada.
Sou as pessoas que comearam o instituto. Eu ouvi as estrias e coloquei a senhora Tambim. Ele apontou para a moa das flores. Porque o amor deles virou o seu. Ela respirou fundo, tentando conter o choro. Abraou o menino e sussurrou. Obrigada, meu anjo. Você acabou de me lembrar o porquê de tudo isso existir. Quando ele saiu, Ana ficou olhando pela janela. O vento soprou outra vez, e por um segundo, ela teve certeza de ouvir risadas leves, antigas, como ecos vindos de outro tempo. Clara, Renato, Gabriel, todos ali de algum jeito. O sol se punha e o jardim parecia brilhar. Ana sorriu e disse baixinho: Eu prometo continuar. E o vento respondeu suave, tocando seu rosto como um carinho invisível. Não se mexa, o amor ainda está aqui. Naquele instante, ela entendeu que o amor deles no era passado, era presente, eterno, vivo, em cada gesto de bondade, em cada alma que aprendia a acreditar outra vez. O tempo passou e o Instituto Clara Duarte se tornou mais do que uma obra social, virou um SM bolo de amor vivo. Ana J. Nu era mais a jovem de antes. Seus cabelos comeavam a embranquecer, mas os olhos ainda brilhavam como os de quem carrega um propsito. As crianas que um dia correram pelos corredores agora voltavam adultas com filhos nos braus, dizendo: Dona Ana, foi aqui que aprendi o que é amor de verdade. Ela ouvia e sorria. Às vezes emocionava-se em silêncio, lembrando de Clara, Renato e Gabriel. Pessoas simples que nunca buscaram fama, mas deixaram uma herança que o tempo não conseguiu apagar. Certa tarde, Ana caminhava pelo jardim quando encontrou o mesmo menino do desenho, agora adolescente alto, com o mesmo olhar bondoso. Lembra de mim, tia Ana? Claro que lembro, respondeu ela rindo. O artista do amor nunca morre. Ele entregou um envelope. Dentro havia uma carta e uma pequena foto dela rodeada pelas crianas. Aprendi com a senhora que amar cuidar mesmo sem ter nada para dar. O instituto mudou minha vida. Agora quero mudar a dos outros. Ana não conteve as lágrimas. Abraou o rapaz e percebeu que o ciclo estava se repetindo exatamente como tinha que ser. O amor havia encontrado outro coral para continuar vivendo. Naquela noite, ao olhar para o cu estrelado, Ana sorriu. Sentia o vento leve passando entre as árvores e de algum lugar distante parecia ouvir as mesmas palavras de sempre. Não se mexa. O amor ainda está aqui. O amor verdadeiro não se mede em promessas ou presentes. Ele se mostra em gestos simples, um olhar, uma palavra, uma mão estendida. O amor não acaba quando algum parte. Ele floresce toda vez que escolhemos ser bondosos, mesmo quando o mundo frio. Evoque o que faria no lugar dela. Deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal para ouvir mais estrias que tocam o coral. Porque no fim o amor, sempre o amor que nos mantém vivos.